gente! Hoje finalmente vim trazer aquele vídeo que eu tanto demorei a fazer porque foram algumas semanas de tratamento para poder ter um resultado final bacana e eu trazer o antes e depois realmente com uma diferença muito visível para vocês. Eu acabei o meu tratamento com o pessoal da clínica Lanuge e nós fizemos basicamente 3 processos. Teve a preparação dos processos, por exemplo, limpeza de pele, teve as consultas de retorno, teve as consultas de orçamento, o que a gente ia fazer de intervenção, o que era necessário, o que não era necessário, tudo isso é bem elucidado, bem feito. E os tratamentos em si, eu fiz o microagulhamento, ainda tô fazendo, meu tratamento não acabou. Fiz preenchimento com ácido hialurônico aqui no sulco nasolabial e também fiz aqui na maçã do rosto, como se fosse aqui, ó. Preenchemos aqui. Por quê? Muitas de vocês estão assistindo esse vídeo pensando, Leci, mas você é tão jovem, você não tem necessidade de ter feito essas intervenções e tudo mais. O que acontece, gente, é que eu perdi muito peso. Perdi aí mais de 20 quilos e assim, a minha pele, ela reagiu de uma maneira diferentona, ela não gostou muito. Eu vou dar um exemplo. Meu braço ele não ficou flácido porque eu consigo fazer musculação, então ele fica firme de novo, eu consigo trazer uma firmeza pra pele. Só que pro rosto, infelizmente as opções são mais escassas, porque além da gordura que estava aqui ter saído, existe o fator de envelhecimento também e, claro, a tendência da pele de fazer isso aqui, ó. Então eu sentia que o meu rosto estava super marcando aqui, ficou muito evidente. Antes eu tinha, só que a minha bochechinha era cheinha, então não parecia tanto. Mas depois que eu emagreci ficou super evidente. E outra, aconteceu isso aqui com o meu rosto. Essa depressãozinha assim, ó, quando eu virava de lado ela aparecia e agora com o preenchimento tá muito mais ameno. E a terceira coisa que nós fizemos foi a questão do microagulhamento pro melasma. Eu tô sem maquiagem aqui, tá, gente? O melasma é esse aqui, ó. Eu achava que eram sardas. Nossa, que legal, eu sou ruiva pintada, mas eu tenho sardas naturais, mas não foi bem isso que aconteceu. Essa minha mancha aqui, ela concentrada, ela é de fato melasma, que é uma doença de pele, que é uma disfunção ali entre o processo de pigmentação da pele, da produção excessiva de melanina, então ficou aqui, ó, essas marcas, essas duas marquinhas aqui, para ela tá tão de frente assim, é de eu ficar com o celular, de ficar em frente à tela, de tomar sol. E é incrível, gente, essa mancha de melasma, quando eu tomo sol, eu posso passar protetor no rosto inteiro, mas se eu tomo sol, sei lá, na perna, ela fica mais escura, porque tem a ver com a produção de melanina, não tem a ver necessariamente aonde o sol está incidindo, aonde está tendo irradiação. Agora vocês vão ficar com os vídeos dos processos para entender como foi, e eu venho finalizar o vídeo mostrando o antes e depois e também dando alguns esclarecimentos finais. Sempre descartável depois, sempre. Rotular com seu nome para você utilizar depois é a coisa um absurdo, não pode fazer isso. É um aparelho que é de extrema utilização, descartável. Fez o procedimento, descarta, não descarta, não precisa mais utilizar ele, não serve mais para nada, até porque ele perde todo o fio da lâmina depois que utilizado uma vez. Então, se fosse reutilizar, além da chance de ter tecido morto, pegar uma infecção, uma bactéria, as lâminas dele já estão totalmente a perder o fio mesmo. O fio, então, dele que faz com que essa micro perfuração seja não danosa para a sua pele, mas algo bem estimulativo, ele perde. Na verdade, ele mais machuca a sua pele do que estimular ali o seu organismo a trazer tudo que é de bom para cima. Faz casquinha. Casquinha? Então a gente vai fazer por último a testa. Não, vou fazer se você quiser. Só tô comentando que não dói, é cosquinha.
Então, Paloma, em quesito de indicação, eu sei que eu perdi muito peso, a gente conversou sobre essa questão de repor como se fosse assim, a sustentação da pele por trás e tudo mais. Mas tem uma indicação específica, idade, restrições, coisas do tipo? Tem. Gente, algumas informações primordiais que vocês, para quem tem interesse em fazer um preenchimento, a idade inicial, que seja pelo menos, no mínimo, uma idade de 18 anos, porque você ainda vai estar em processo de formação, querendo ou não, ainda tem um processo de formação de estrutura óssea, ainda tem a sua questão da própria harmonização da face. Então, se possível, espere para depois dos seus 18, quem quer fazer, faça uma avaliação, tire todas as suas dúvidas para que você seja o máximo esclarecido dos pontos que realmente são necessários. Principalmente para pessoas que, por exemplo, tiveram durante boa parte da vida, da adolescência, uma quantidade de peso acima. E aí perdeu, e aí gerou uma flacidez, não só a questão da flacidez, mas também a perda de uma estrutura de sustentação da face. Essas pessoas, mesmo sendo jovens, a indicação também para elas muito válida. Certo. E no meu rosto, quais as expectativas, assim, o que vai mudar, o que eu vou sentir conforme o tempo vai passando? O preenchedor, depois que a gente faz, a gente sente uma acomodação melhor, então ele gera como se fosse um pico. A gente preenche, você sente uma melhora nele, uma melhora gradativa. Depois de um mês, uma semana que você fez, uma semana, 2 semanas, fica você vai vendo um pouquinho que ele vai inchado, ficando, né? Fica um pouquinho inchado, mas depois você vai ver que ele vai ficando cada vez mais acolchoado, bem acomodado na face. E aí, depois de alguns dias, você vai ver uma melhora bem progressiva. E depois você vai ter ali o seu pico de absorção. Então, depois de um tempo, ele vai começar a ser absorvido, porque ele é biocompatível com o nosso organismo. E como é que eu sei quando é o tempo de eu voltar a fazer o retoque? Olha, a questão do retorno, para quem tem interesse, quando que eu tenho que fazer agora o retorno? Não foi informada ou queria saber mais informações. Hoje a gente tem no mercado preenchedores com durabilidade de 10 a 12 meses, que no caso se enquadraria como um preenchimento de 1 ano, de 2 anos, 3 anos e 4 anos. Então, se você fez um preenchedor que tem uma durabilidade de 1 ano, ele vai estar em mais ou menos uma média de 10 a 12 meses. Não significa que você fez o preenchedor, deu 10 meses, ele fez o aniversário dele e acabou. Não, ele realmente vai ter uma absorção gradativa. Então, para algumas pessoas que têm um metabolismo um pouco mais acelerado, a absorção acaba sendo um pouco mais rápida do que algumas outras pessoas. Então, o retorno, para quem fez o preenchimento, por exemplo, pegar o caso da Gleice, que está fazendo preenchimento com uma durabilidade de 10 a 12 meses, que se enquadra dentro de um preenchedor de 1 ano. Ela tem que voltar à clínica pelo menos uns 6 meses depois que ela fez, para que a gente consiga avaliar e falar, olha, tá chegando agora se encaminhando para um fim de meia-vida aí desse procedimento. Então a gente consegue até mesmo dosar quanto que ela vai precisar para uma segunda volta, para que continue a harmonização de face e, melhor ainda, você acaba muitas vezes gastando até uma quantidade menor, porque quando você preenche, você pode perceber que a região começa realmente a ter um estímulo celular muito bom. E isso faz com que você tenha aí a ruga nunca, vamos dizer que nunca mais volta a ser como era antes, a não ser que se passe muitos anos. Então é importante que pelo menos depois de 6 meses volte à clínica para você poder conversar com o profissional que aplicou o produto em você e ter mais ou menos uma noção de meia-vida, quanto tempo ainda com certeza o preenchidor ali vai durar um pouquinho mais e saber a necessidade de colocar um pouco a mais. Não, tá ótimo, chegamos ao que a gente queria, pelo menos por mais um tempo, só isso daqui já me serviu muito bem. Vocês estão vendo a necessidade de você consultar com uma pessoa que entende do que está falando, que explica muito bem, né? Você deve receber muito paciente que vem aqui e fala, nossa, ninguém nunca me falou isso, ninguém nunca me explicou desse jeito. Sim, gente. Olha, a necessidade de você informar, eu diria tanto no sentido profissional quanto no sentido do paciente. Do profissional, falando diretamente se fosse para um profissional, informar o máximo, munir o máximo o seu paciente de informação.
Informação nunca é demais. Pelo contrário, o esclarecimento, na verdade, a comunicação com o seu paciente torna, na verdade, tudo muito mais simples, muito mais esclarecedor para ele, muito mais seguro. Para o paciente não ter, no caso agora falando do paciente, não tenha vergonha realmente de ter as suas dúvidas e ali conversar com o profissional, perguntar, questionar, saber qual tipo de produto está sendo utilizado. O máximo de informação que você puder absorver do seu profissional, melhor. Uma coisa que eu digo todos os dias aqui no consultório: estética é saúde, estética é uma extensão de saúde. Não olhe para o seu procedimento estético e pense: estou indo ali fazer, e ache que a clínica é uma extensão de um salão de beleza. Não é assim. Você tem que estar ciente do que está sendo feito, do que está sendo usado, como está sendo feito e por quem está sendo feito. Tá vendo essas marcas aqui no meu rosto? É onde a doutora Paloma vai fazer o preenchimento. Hoje nós estamos na segunda etapa do preenchimento e nós vamos fazer o quê? Me diga. Oi, gente. A gente vai concluir a harmonização da Gleice, fazendo então aqui essa região da maçã do rosto dela. Lembrando que aqui a gente tem zigomático, a gente tem a região malar e temos o coxo lacrimal. Então, depois que a gente fizer, a gente mostra exatamente onde foi preenchido. E uma coisa que ela me disse que eu percebi, assim, é que essa expressão, acho que nessa luz tá pegando bem bonitinho, que eu vou falar. Que dá a sensação de cansaço, né? Isso que eu falei da questão da minha flacidez do rosto e tal. E aí, meio que afunda aqui, tá vendo? Gleice, tá vendo coisa que não tem? Tem, gente. Eu vou colocar umas fotinhas aí no antes e depois pra vocês terem noção do que a gente tá falando sobre essa questão do rosto fazer isso aqui, ó. Né? É isso, né? É isso, né? Então vamos lá pra aplicação. Aqui é a pomadinha anestésica, a gente já fez a antisepsia bonitinho. Aí nós vamos esperar aqui uns 15 minutinhos. Pra fazer efeito e a gente vai começar o preenchimento de fato. Gente, acabou o preenchimento. Doeu menos que o bigode chinês, só que eu sou muito manhosa, entendeu? Aí eu fico parando o tempo todo, ai, não, mas tá tudo ótimo. Não dói tanto assim, é porque eu sou dramática, sabe? E aí, eu vou colocar as fotos agora, porque nessa luz aqui, talvez vocês não vão perceber tanta diferença, mas assim, só o fato de ter preenchido aqui, até a linha do bigode chinês suaviza, porque você pega a pele e dá uma levantada nela, então isso aqui acontece. Olha, a depressão que tinha aqui, ó, acabou, ficou só mesmo aqui nessa região lacrimal. E pra vocês terem uma melhor ideia, eu vou colocar agora uma foto do... Gente, de lado dá muita diferença. Vou colocar uma foto do antes e depois aí, bonitinho, pra vocês terem uma noção melhor. Bom, gente, como vocês podem ver aí nas fotos, de fato, o melasma clareou muito. A mancha, tipo, deu uma espalhada. Eu tô tendo cuidados muito mais intensivos, como, por exemplo, hidratar muito bem a pele, usar protetor solar o dia inteiro. E quando eu vou para uma exposição de sol maior, eu passo o protetor fator 90, fator 100, na verdade fator 99, no rosto, para dar uma quebrada, uma equilibrada nos tons das manchas da minha pele. Muitas de vocês perguntam, Gleice, mas qual a diferença então entre sarda e melasma? Gente, tem que passar por uma avaliação. Eu, como pessoa leiga, não posso falar para você, se olha no espelho você vai identificar. Não, é o tipo de pigmentação, é o jeito que as manchas ficam e assim, tem como você atenuar e até tratar o melasma. Já a sardas, ela é sua, é uma característica sua, ela não sai.
sabe? Você pode também amenizá-las, só que é muita agressão pra pele. Então existe uma diferença. No meu caso, eu tô fazendo tratamento, mas no caso de quem tem sarda, aí de fato tem que ver qual é a melhor escolha, prevalecendo para a sua saúde e a saúde da sua pele. Eu senti que a minha pele ficou muito mais jovem, muito mais jovem. Vocês podem confundir também o ácido hialurônico com o Botox, não tem nada a ver, tá, gente? São duas substâncias totalmente diferentes. O Botox, ele imobiliza o músculo, ele causa uma paralisia ali temporária naquela região e de certa forma modela a contração muscular da sua face. Gente, é assim, o ácido hialurônico, ele existe no nosso tecido conjuntivo. Ele que dá a base da elasticidade, da hidratação, ele que dá a sustentação da pele. Então, nós produzimos ele no nosso corpo, então não faz mal. Entende? Não que o Botox vai fazer mal, mas entenda que é uma coisa, em termos fisiológicos, não é uma coisa externa que tá ali, entendeu? Eu senti que eu vou ter até uma bochechinha, entendeu? Quando eu sorrio, minha bochecha, ela volta, fica uma coisa muito mais natural, mais jovial. A expressão de cansada aqui também ficava assim antes, sabe? Tipo assim. Essa expressão de cansada acabou. Meu rosto, ele voltou a fazer isso aqui, sabe? Porque antes estava muito assim, ele voltou a fazer isso aqui. E o bigode chinês, quando eu fiz, a gente usou, assim, mais substância do que a gente pensava que seria necessário, porque a minha pele por debaixo estava realmente sem sustentação. E quando a gente colocou, ele super preencheu, ficou bem certinho, bem retinho, e agora ele acomodou e tá mais natural. E também acabou sendo absorvido, como eu disse, é como se debaixo da minha pele tivesse super seco, super necessitado de uma sustentação, de uma hidratação, e esse processo fez o preenchimento, entendeu? E então foi absorvendo aquilo que era necessário e agora tá acomodando. A duração do ácido hialurônico no rosto, ele dura aí mais ou menos 1 ano, ele é mais longo do que o Botox, então você vai precisar assim fazer uns retoques conforme o tempo passa, mas não é a mesma coisa como se você estivesse fazendo do zero toda vez, é sempre uma questão de manutenção e cada vez você vai usar menos, cada vez a sua pele ela vai precisar de um certo ajuste. E eu gostaria de frisar muito a necessidade de você pesquisar uma clínica responsável. Gente, todas as minhas consultas, as sessões de análise, elas demoravam muito. A doutora, ela olhava tudo, a doutora Paloma prestava atenção em tudo, ela media, ela conversava, ela explicava muito, muito detalhadamente cada coisa. Você pode marcar um horário e pedir um orçamento totalmente gratuito, tá bom? Eles oferecem vários serviços de várias especialidades. Eu vou deixar todas as informações aqui no box das redes deles para vocês entrarem em contato. Também tem desconto para quem é seguidora minha. Então você fala que é seguidora minha e existe alguns descontos para alguns pacotes deles que você pode contratar. Então é isso, gente. Desculpa pela alergia aqui, mas tá mais forte do que eu. Mas eu acredito que a mensagem do vídeo é mais importante. Eu não queria demorar muito para gravar esse resultado todo para vocês. Espero que tenha sanado todas as dúvidas. Então é isso aí. Beijo.